E aí, meus alunos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Vamos lá para mais uma aula. E nessa segunda aula nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. Nessa aula nós vamos aprender sobre grupos taxonômicos e regras de nomenclatura. Vamos falar um pouco sobre a taxonomia. Então, o que a taxonomia estuda? Quem fundou a taxonomia? A taxonomia, ela começou com Carl Linné. A gente fala Linneu aqui no Brasil, né? E ele que começou os estudos da taxonomia. A taxonomia, ela dá nome às espécies. O nome é muito importante para a gente identificar sobre o que a gente está falando, né, gente? Não é que nem o mineiro ou o goiano que fala que o trem, o negócio, né? Mas o que é o trem? Então, por isso que é importante nós darmos nome. Por exemplo, quando você nasce, você ganhou um nome. Quando seu cachorrinho, por exemplo, quando você ganhou ele pequenininho, você deu um nome para ele. Quando você ganha o segundo cachorrinho, você vai dar um nome igual? Não, você vai dar um nome diferente. Porque ele tem características diferentes, tem pelagem diferente, personalidade diferente. Você vai dar um nome diferente para ele. Então, basicamente, a taxonomia é isso. Ela dá nome às espécies. Isso é muito importante, né? Pra gente entender sobre o que a gente está falando, sobre que espécie que a gente está falando, né? Quais são os comportamentos daquela espécie ali em específico. Enfim, então a taxonomia basicamente é isso. E nós vamos falar um pouco sobre os grupos taxonômicos. Para a gente entender melhor sobre esses grupos taxonômicos, eu fiz aí nos slides, e eu gostaria que vocês viessem comigo aqui. E aí nos slides a gente tem uma pirâmide. Então a gente tem uma base maior. Minha pirâmide ficou muito bonitinha, muito bem dividida não, mas aí dá para perceber, né? Que a base é maior e à medida que a gente vai subindo da base pro topo, a pirâmide vai diminuindo. Então assim como a pirâmide vai diminuindo, a especificidade dos grupos vão se afunilando, vão se tornando menores, né? As características vão se tornando cada vez mais específicas à medida que a gente vai subindo da base sentido topo. Para a gente entender melhor cada grupinho desses aí, eu trouxe um exemplo para a gente, que é o exemplo do cachorro, né? Então a gente vai se basear aí no exemplo do cachorro para a gente entender o que cada um desses grupos quer dizer. Então vamos lá, começando falando do reino. O reino dos cães é o reino animal, ou reino animalia. E dentro desse reino, nós temos vários outros animais que também fazem parte, como por exemplo os gatos, as aves, os peixes. Por exemplo, a minhoca também faz parte do reino animal. Nós, seres humanos, fazemos parte do reino animal, né? Então nós temos um grupo aí bem abrangente. Logo depois do reino animal, nós temos o filo. O filo dos cães são o filo dos cordados. O que os cordados têm, gente? Todo cordado, ele tem crânio e vértebras. Então, por exemplo, eu citei aqui no reino o exemplo da minhoca. A minhoca tem crânio e vértebras? Não. Então, a minhoca, ela pertence ao filo cordatus? Não. Então, tá vendo que a gente já teve uma especificidade aí um pouco maior? Logo depois do filo, nós temos a classe. E aí, os cães, eles pertencem à classe dos mamíferos. Então, vamos lá, né? Citando o exemplo de alguns mamíferos. Então, nós somos mamíferos, seres humanos, os gatos, os cachorros, né? Que aí tá citado. Agora, por exemplo, eu citei também exemplos de aves, peixes. Eles são mamíferos? Não, não são. Então, aí nós vemos, mais uma vez, que o grupo está cada vez mais afunilando, né? Nós temos cada vez menos espécies aí dentro dos grupos. Depois temos a ordem. Os cães pertencem à ordem dos carnívoros. E aí, por exemplo, nos que eu citei, temos aí os cães e os gatos. São carnívoros. E nós, seres humanos, somos carnívoros? Não. Nós, seres humanos, não somos carnívoros, nós somos onívoros. Por quê? Nós nos alimentamos tanto do reino de animais quanto de vegetais, né? Logo depois da ordem, né, dos carnívoros, que os cães pertencem,
nós temos as famílias, a família, né? E a família, gente, da família para cima, nós vamos aí ter somente animais que têm um grau de compartilhamento ali de características. Então, por exemplo, os cães, eles pertencem à família dos canidais. E aí, dentro dessa família, nós temos o quê? Nós temos os cães, nós temos os lobos, nós temos os coiotes, nós temos os chacais, nós temos as raposas, né? Todos esses aí, vocês conseguiram perceber que eles já têm certa semelhança entre si? Também certa compatibilidade genética, né? Logo depois da família, nós temos o gênero. Os cães, eles pertencem ao gênero Canis. E nesse afunilamento aí, nós temos algumas espécies que pertencem ao gênero, que são o quê? Somente cão, lobo, coiote e chacais, né? Depois do gênero, nós temos a espécie. A espécie, por exemplo, desse cachorrinho que eu coloquei aí, né? Desse cachorro, a gente pode chamar ele de Canis. Se a gente perceber, o primeiro nome, ele faz parte do gênero, né? Canis, e depois a gente tem o nome da espécie, que é Lupus. Então, isso quer dizer o quê? Que é esse cachorrinho aí com essas características. Além deles, né? Por exemplo, aí eu citei o exemplo do Bulldog francês. Mas, além desses cães que nós temos, que são definidos como Canis Lupus, que são esses animais domésticos, dentro da espécie, a gente pode citar também os lobos, né, que tem certo grau de compartilhamento. Quando a gente vai estudar a história e tudo, os nossos cães domésticos hoje foram, né, domesticação desses animais que eram selvagens. E aí, depois da espécie, para a gente identificar que o nosso cachorrinho doméstico ele é diferente de um lobo, a gente pode usar a subespécie para identificar o cãozinho doméstico. Então aí, nesse Canis lupus, eu poderia dizer o quê? Canis lupus familiares, que é o quê? O nosso cãozinho doméstico. Então, vocês conseguiram perceber que à medida que a gente vai subindo nessa pirâmide, nós vamos tendo uma especificidade maior, né? Então, ali no reino nós temos vários animais, né, que pertencem ao mesmo reino. À medida que a gente vai afunilando, subindo na pirâmide, os grupos vão se tornando cada vez mais específicos. E aí vem o que nós chamamos de regras internacionais de nomenclatura. Nomenclatura é ótimo. Por que é importante nós termos essas regras internacionais? Um exemplo que eu gosto de citar é da tabela periódica. A tabela periódica que eu uso aqui no Brasil é a mesma que eu uso nos Estados Unidos, é a mesma que eu uso na França, é a mesma que eu uso em qualquer lugar do mundo, né? Por quê? É uma linguagem universal. Todos que pegar a tabela periódica vão entender que elemento que está ali. Da mesma forma, essa linguagem científica ela precisa ser padronizada. Para que, independente se eu faço uma pesquisa de um animal específico aqui ou se eu faço ela em qualquer outra parte do mundo, eu consiga entender de que espécie eu estou falando. Então é por isso que nós precisamos padronizar esse nome. E para a gente fazer essa padronização, a gente precisa seguir algumas regrinhas. Uma delas é que todos os nomes eles devem ser escritos em latim. E se eles não forem, né, escritos em latim, eles têm que ser latinizados para serem padronizados mesmo. Além da latinização dos nomes, todos os termos que indicam gênero, ele tem que ter letra maiúscula. Vocês lembram que lá atrás, no exemplo do cachorro, do Canis, né, do Canis lupus, eu falei que o gênero, ele vem primeiro. Então, se vocês perceberem, o gênero ele tá em letra maiúscula. Então, toda vez que nós vamos escrever, né, o gênero, ele tem que estar sempre em letra maiúscula. E
sempre sublinhado ou escrito em itálico. Muitas vezes quando a gente vai escrever no computador, a gente consegue colocar itálico ou colocar negrito, mas muitas vezes quando a gente vai escrever no caderno, por exemplo, a gente não consegue fazer isso, né? Então, o que a gente faz? A gente sublinha para ficar mais fácil de identificar. A nomenclatura tem sempre três palavras. E aí, eu citei um exemplo para a gente entender um pouco melhor do mico-leão, né? Então, a gente tem o mico-leão dourado e o mico-leão preto. Eles pertencem ao mesmo gênero, que é os Leontopithecus. Só que para diferenciar as espécies, nós temos que o mico-leão dourado são Leontopithecus rosalia e o mico-leão preto são os Leontopithecus crisófagos. Então, para a gente identificar, né, cada um, nós precisamos sempre, depois do gênero, citar qual espécie que ele pertence, tá bom? Porque senão a gente tem uma abrangência maior. E aí, quando a gente está fazendo a nomenclatura, muitas vezes as pessoas querem homenagear o pesquisador ou fazer uma referência a alguém, uma celebridade, alguma coisa assim. E aí, qual que é a regra, né, que sucede quando você quer colocar o nome de alguém? Então, primeiro você coloca ali o nome, o gênero, a espécie, e logo depois o nome da pessoa e a data que foi descoberto, né? Então, aí eu coloquei o exemplo do Trypanosoma cruzi. Logo depois dele vem Chagas, 1909. Então, basicamente, é assim que a gente escreve quando a gente quer, né, o nome da espécie faz uma homenagem ou a pessoa que descobriu ou a alguém. E, para finalizar, pode acontecer de aparecer SP ou SSP sucedendo ao nome da espécie. Esse SP e esse SSP é uma abreviatura. O SP é para uma espécie, uma única espécie. E o SSP é para mais de uma espécie que não foi identificada, né? Então, basicamente é isso. Essa é a nossa aula. É claro, gente, que no vestibular eles não vão pedir para você escrever, colocar lá o nome de um animal e pedir para você colocar o nome a nomenclatura científica dele. Não, né? Mas essas regrinhas, esses grupos servem para quê? Para durante a prova vocês identificar, ele pertence a que reino? É o reino animal? É o reino vegetal? Então é claro que durante as provas ou durante alguma atividade não vai cair. Vocês não têm que decorar nomes de espécies, nada disso, tá bom? Mas é bom vocês ficarem a par de todas essas regrinhas, né? Para que vocês tenham mais facilidade em identificar quando tá falando de um gênero, quando tá falando de espécie, será que esse nome tá fazendo homenagem a alguém? Será que tá correta, né? Essa referência, por exemplo, desse tal pesquisador com essa espécie? Então, fiquem somente atentos a isso, tá? Mas vocês não precisam ficar preocupados em decorar esses nomes científicos aí, não, tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada por estarem comigo até aqui. Tchau, tchau.